chamou Isaque e cavou os poços de água que cavavam nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam, pois, depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. E cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar perfiraram contra os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também perfiraram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não perfiraram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alcançou, alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então ele ficou ali no altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali outro poço. Amém? Podem sentar glorificando o nome de Deus. Só pode sentar que é glorificar o nome do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti, ó Deus, toda a honra, Senhor, toda a glória, Pai. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor me use, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, como instrumento, ó Deus, para trazer a palavra, Pai, à Tua igreja, Senhor Deus. Eu entrego em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração para trazer à igreja é cavar poços. E vocês vão entender o porquê de cavar poços. Amém? A palavra do Senhor, ela nos mostra que o poço, naquele tempo, era algo precioso. Porque o poço era algo que eles iam tirar água para regar as suas sementeiras e para dar também ao seu gado. E quem tinha poços era abençoado porque tinha água. E a palavra do Senhor aqui nos mostra que no capítulo 26 que houve uma fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Aqui foi o Senhor Deus que ordenou a Isaque para ele não sair da terra onde ele estava. E olhem só o que a obediência de Isaque fez. No capítulo 3 disse assim: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações desta terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aqui foi a ordenança que o Senhor deu a Isaque. Mas nós acabamos de ler que Isaque abriu muitos poços. Nós acabamos de ler que Isaque, para onde ele foi, os poços que seu pai Abraão já tinha feito, por inveja os taparam, porque a palavra nos mostra aqui no capítulo 15: e os filisteus entulharam
igreja começaram a dizer que aqueles poços não eram dele. Isaac, ele saía de um lugar. Isaac, é que Isaac fazia? Isaac ia para outro lugar e construía outro poço. Glória a Deus. Sabe o que é que isso significa, irmãos? Porque Isaac, uma das coisas que eu aprendi através deste texto é que Isaac não perdia tempo a discutir por causa do poço. Isaac não perdia as suas forças a discutir, a dizer que aquele poço era dele, mas ele aproveitava essas forças para ir a construir outro. Sabe o que é que isso significa, irmãos? Que há muitos que vão entulhar os nossos poços, há muitos que vão tentar tapar o nosso poço, mas não perca tempo com essas pessoas. A energia que você tem, irmãos, guarde e construir outro poço, porque foi isso que Isaac fez. Esta lição através da vida de Isaac, irmãos, a palavra do Senhor, ele disse a Isaac: Isaac, eu serei contigo, onde quer que tu estiveres, tu vais prosperar, porque era o que uma ordenança desde já do seu pai Abraão. E o Senhor Deus disse que seria com ele. Então Jacó, ele tinha a bênção que era do seu pai. Aqui, irmão, nós podemos ver o quão é precioso nós trazemos os nossos filhos para a igreja. Por se Isaac ele foi abençoado, foi por causa do quê? Seu pai Abraão. A palavra do Senhor aqui, irmão, nos mostra que Isaac era tão abençoado, mas tão abençoado, olha só, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Olha só, porque o Senhor o abençoava. Vocês sabem, irmãos, o que é que significa ser abençoado? 100 medidas. Cada semente que Isaac colocava na terra dava mais de 100 vezes. É isso que significa a medida de 100 vezes. Cada semente que Isaac colocava na terra, Deus o abençoava tanto, por causa da sua obediência, que uma semente ia render mais de 100 sementes. Amém. Amém. E assim, cada vez mais, a inveja vinha sobre a vida de Isaac. Mas Isaac não perdia tempo. Isaac não olhava, Isaac não discutia. Isaac, o que é que ele ia fazer? Ele guardava as suas forças para quê? Para construir outro poço. Porque ele sabia que o Senhor Deus era com ele. Ele sabia que o Senhor Deus, não importasse quantos poços ele ia abrir, mas o Senhor Deus ia abençoar em todos eles. Por quê? Porque ele tinha obediência ao Senhor. Porque o Senhor disse a ele: Isaac, não sais desta terra. Não sais. O Senhor era com ele. Não é porque o Senhor era com ele que ele não ia padecer. Não era por causa que o Senhor tinha promessa na vida dele que ele não ia passar dificuldades. Mas ele sabia que o Senhor Deus era com ele todo o tempo. Ele sabia que o Senhor Deus era com ele. Assim como tinha abençoado seu pai Abraão, também ia abençoá-lo em ele. Por quê? Porque o seu pai guardou os mandamentos, os estatutos e os preceitos do Senhor. Você quer ser abençoado, irmão e irmã? Guarda os mandamentos do Senhor. Guarda os preceitos do Senhor. Você quer ser abençoado, mas não quer guardar os mandamentos do Senhor? Deus não vai abençoar. Porque Isaac, nós podemos ver aqui na palavra do Senhor, que Isaac construiu um poço. E vinham lá aqueles invejosos e diziam: não, este poço é nosso. Isaac, sabe o que é que Isaac fazia? Amém. Não tem problema não. Não vou perder tempo com estes filisteus. E ia reconstruir o outro. E o Senhor Deus o abençoava.
e jorrava água, porque a palavra do Senhor nos diz aqui. E acharam ali um poço de águas vivas, o segundo poço que Jacó abriu. Segundo, que havia águas vivas naquele poço. Então aquele poço era muito bom. Sabe o que é que isso significa, irmãos? E eu tenho colocado no WhatsApp da igreja: não ande com pessoas que não têm a mesma visão que você. Não ande com pessoas que querem sufocar o seu dono, porque isso há muitos, e não é lá fora, é dentro da igreja. Ande com pessoas, irmãos, que o levantem, que edificam. Se não edifica, saia, deixe. Porque a palavra de Deus aqui nos mostra que Jacó já era muito amaldiçoado. Por quê? Porque tinham muita inveja com ele, para ele. Sabe o que é que significa inveja no dicionário de língua portuguesa? É querer algo que não é dele, que é de outra pessoa. Então vai haver muitos invejosos, porque eles viam que Jacó ele prosperava, porque eles viam que Jacó, onde ele colocava a mão dele, era abençoado, e eles viam que onde Jacó colocava o pé era abençoado. E o que é que tentaram fazer com ele? Tentaram não parar, querendo os seus poços. E muitos vão vir ao pé de você para não tentar parar. São muitos que vão tentar parar a sua caminhada com Deus. Não pensam poucos, irmãos. Não, são muitos. São muitos que nos vão tentar parar. Mas Jacó, ele é obediente ao Senhor. E ele vai e cava o terceiro poço. Isaac cava o terceiro poço. E venham de novo aqueles invejosos e diziam assim: esse poço é nosso. E Jacó, amém, Deus abençoe. O que é que Jacó fez? Foi reconstruir um quarto. Sabe o que é que significa, irmãos? É uma lição de vida para você e para mim. Se há muitos que nos querem parar, se há muitos que querem nos ver mal, recomece. Não olhe para quantos poços você vai acabar. Não olhe para quantos poços você ainda vai ter que enfrentar. Não olhe para quantos poços você ainda vai ter que perfurar para ter água. Não olhe para as circunstâncias. Porque se Isaac ele olhasse para as circunstâncias, ele dizia assim: estamos cheios, já acabamos 4 poços, agora ele diz: agora vamos ter água suficiente para o meu povo, para o meu gado. E vem mais um tentando destruir Isaac. Vem mais um. E Isaac, o que é que ele faz? Vai reconstruir outro poço. 5 poços que Isaac reconstruiu. Fora os poços que o seu pai já tinha feito. Que houve muitos que encheram, a palavra de Deus nos mostra que encheram de entulho, que entulharam e que taparam. Sabe o que é que significa, irmão? Não importa aquele poço que tentem tapar, porque eles entulharam o poço, mas não taparam a fonte da água. Eles taparam o poço com o entulho, mas a fonte estava lá. A fonte tinha água que jorrava, e aí essa água é a água da vida. Quanto mais eles entulhavam os poços, mais água havia. Então não importa, irmãos, os adversários que você vai enfrentar. O que importa é que Deus tem um manancial de águas vivas para você e para mim. Não importa se vão tentar tapar o seu poço. O que importa é que Deus está com você, assim como foi com Isaac. E cada vez que o inimigo tentava tapar o poço, a fonte de água estava onde Isaac lia e abria mais um poço. Então, irmãos, esta palavra é para você. Eu quero profetizar na sua vida. Não para de abrir poços, irmão. Sabe por quê? Isso significa espiritualidade.
Quando nós temos maturidade e construímos um poço, mas esse poço não dá, nós vamos e já construímos outro. Porque essa é a nossa maturidade espiritual. Por quê? Porque de lá sai água da vida. Não se preocupe. Quantos poços você vai ter que cavar? Porque ao longo da sua trajetória você vai ter que enfrentar, vai ter que cavar muitos poços. Porque se Isaac dissesse assim, se Isaac murmurasse: ó Senhor, mais um poço, 2 poços, 3 poços, mas o Senhor não é comigo, por quê? Mas por que é que Deus está-me a fazer passar este momento? Mas por que é que o Senhor me está a fazer esse sacrifício? Isaac, ele ia lá e reconstruía. Vocês não entenderam o que é reconstruir 5 poços para ter água, porque a água significa fertilidade. A água significa o que é a palavra do Senhor. E esse poço que você está a construir, irmão, é sua vida espiritual com Deus. Porque você abre um poço, abre outro, e a água sai. Essa água, irmão, vai jorrar na sua vida. Por quê? Porque Isaac, ele obedeceu o Senhor. Agora imagine se tivesse sido você ou eu. O Senhor disse a Isaac: não saias dessa terra, não saias na terra que eu te disser. E se Isaac tivesse obedecido a Deus e tivesse saído: não, Senhor, eu já acabei um poço, agora vou para outra terra, vou desobedecer o Senhor. Mas Isaac continuou firme na promessa do Senhor. Isaac continuou firme, porque ele sabia que o Senhor o mandou lá ficar. O Senhor Deus disse: aconteça o que acontecer, fica aqui. E Deus sabe falar como alguém está aqui. Fica aqui. A tua mente pode estar em outro lugar, mas é aqui onde o Senhor tem um poço. Vocês dizem assim: mas pastor, o meu poço está muito difícil de cavar. Eita glória, então já somos 2, porque eu já tenho cavado muitos e ainda continuo a cavar. É a ordenança do Senhor: fica onde estás, fica onde estás, não saias do lugar que o Senhor te ordenou. Porque se Isaac ele tivesse saído, Isaac não seria abençoado como foi. Por mais poços que Isaac tinha que enfrentar, ele obedeceu o Senhor Deus. E a palavra do Senhor ainda nos diz assim, olha só: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse-lhe: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor a Abraão meu servo. O Senhor Deus está dizendo para você e para mim que o Senhor quer abençoá-lo, mas o Senhor também quer a obediência sua. Não queira ser abençoado sem ter obediência ao Senhor. Porque se Isaac foi abençoado, foi porque ele teve obediência ao Senhor. Isaac foi abençoado por quê? Porque ele trabalhou com as suas próprias mãos para construir um poço. Sabe o que é que isso significa, irmão? Construa o seu poço. Não queira pegar no poço dos outros já feito, mas tenta reconstruir o seu poço. Porque isso, irmão, sabe o que é que significa? É forte, Jesus. Você precisa de reconstruir o seu poço com Deus. Você precisa reconstruir o poço para ter água. Porque essa palavra significa limpeza, purificação. Se a palavra, a água significa a Bíblia, onde é que está? Qual é o tamanho do poço que você tem construído para Deus? Glória a Deus. Será que você é um crente que se adapta por águas rasas ou você quer ir a águas profundas?
Isso é um nível de intimidade com Deus. Você quer cavar o poço, mas não quer ir profundo. Por quê? Porque mais profundo tem o quê? Tem renúncia. E mais profundo é o Jesus. Olha só o que a palavra do Senhor disse. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali outro poço. O quinto poço. Olha só, irmãos. O que é que Isaac fez? Isaac construiu ali um altar. Depois de ter construído 5 poços, Isaac, da vez de murmurar, da vez de fazer contenda com o Senhor, ele foi fazer o quê? Edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Sabe o que é altar, irmãos? É perdão. Sabe o que é altar? Sacrifício. Você quer prestar um altar ao Senhor? Isaac, ele não murmurou. Depois de ele ter acabado já tantos poços, ele ainda teve a capacidade de construir outro altar e invocar o Senhor Deus. Para quê? Olha só, invocar o nome de Deus. Foi isso que Isaac fez. Esta lição, irmãos, é para você e para mim. Porque, em primeiro lugar, esta palavra já foi para mim, porque eu já venho meditar nesta palavra. Não reclame, não murmure, porque foi a murmuração que fez com que o povo do Egito não herdasse a terra prometida. Abraão, em todas as terras que ele ia, presbítero, ele edificava um altar. E agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual foi a terra que Abraão não edificou um altar? Vê se vocês sabem. Em todas as terras, Abraão edificou um altar, mas houve uma que ele não edificou, e o povo foi escravo por 480 anos. Sabem onde é que foi? Egito. Foi a única terra que Abraão não edificou altar, e foi lá onde o povo foi escravo. Então, irmãos, não importa onde você está, nós temos várias nacionalidades aqui. Não importa se é brasileiro, se é português, aonde você está, edifica um altar ao Senhor. Aonde você está, invoque o nome do Senhor, porque aonde você está, se o Senhor Deus o trouxe até aqui, é porque o Senhor tem um manancial de águas vivas para você. Se o Senhor Deus o trouxe até esta nação aqui, é porque o Senhor Deus tem o melhor para você. Mas o Senhor Deus também diz para você: é meu filho, minha filha, mas vais ter que fazer muitos passos. Não pensa que é só chegar aqui e está tudo meio maravilhas. Não. A vitória vem, mas tem o que? Renúncia. Tem o que? Sacrifício. Tem o que? Obediência ao Senhor. E muitos não querem essa obediência ao Senhor e dizem assim: não, este país não presta, este país não dá nada, este país não é abençoado, maldita a hora que eu me coloquei os meus pés neste país. Se Isaac tiver feito o mesmo, ele ia ser abençoado. Vocês querem ver a bênção que o Senhor Deus deu a Isaac? Nós já lemos. É Deus da glória. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente a todas estas terras, e em tua semente serão benditas
importa quantas lágrimas você vai derramar. O que importa é onde você está. Você pode fazer um altar e invocar o nome do Senhor Deus. Não importa se você está em Portugal, se está na China, em Moçambique, onde quer que esteja. Mas se o Senhor Deus for consigo, o Senhor Deus vai abençoá-lo. Por causa do que? Da sua obediência a Deus. Não queira ser um filho que não obedece o pai. Porque um filho rebelde, Deus corrige. Um filho rebelde, Deus exorta. Um filho rebelde, Deus também edifica através da sua palavra. Não tema quantos postos você ainda vai ter que enfrentar nesta sua caminhada. Porque esta palavra, para mim, muitas das vezes eu penso assim, mas meu Deus, por que tantos postos? Por que tantas lutas? Por quê? Mas hoje eu digo, por quê? Para que o Senhor tem feito eu acabar tantos poços? Porque o Senhor, todos estes poços que eu tenho acabado, têm sido para me edificar. Todos estes poços que eu tenho acabado, têm sido para eu mudar. Assim como o apóstolo Paulo disse, todos estes espinhos, o apóstolo Paulo ele orou para que o Senhor arrancasse o espinho da sua carne. O Senhor arrancou? Não. Mas o apóstolo Paulo deixou de servir ao Senhor? Não. Então, irmãos, se você tem um espinho na carne, eu tenho muitos. Mas não é esses espinhos que nos vai deixar de servir ao Senhor. Não é esses espinhos que vai nos deixar de adorar o Deus Todo-Poderoso. Não é circunstâncias. Porque, irmãos, eu aprendi através desta palavra que quanto mais poços eu abro, mais eu tenho intimidade com o Pai. Quanto mais eu abro o poço mais fundo, mais água sai. Por causa do quê? Porque desse poço sai um manancial de águas vivas. E o Senhor quer que eu decida essa água purificada. Então cabe ao Senhor, cabe posse, irmãos, cabe. Porque o Senhor Deus é contigo. Amém, irmãos? Amém? Eu acho que vocês... Glória a Deus.